Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade aqui a um assunto semelhante ao que a gente abordou na aula anterior, mas em vez de falarmos de JSON, né, a gente vai ver como manipular dados XML dentro do banco de dados SQL, tá joia? Então vamos lá, vamos pegar aqui a tabela de pessoas na base Adventure Works. E a gente vê que tem um campozinho XML aqui, tá? Ele tem um esquema definido, tá bom? Então, se a gente entrar nesse link aqui, ó, olha, a gente tem aqui o XSD, né? Que vai dizer aqui os tipos de dados de cada campo, se tem alguma restrição para o conteúdo de alguma coluna, né? De algum elemento. E enfim, toda a nossa aqui, o metadado do nosso XML, quando a gente gera um XML, a gente pode gerar esse XSD que vai ditar os tipos aí, a estrutura desse XML, ok? Não é obrigatório que tenha um XSD aqui, um esquema, né? Ou um XML namespace, como está aqui, para a gente poder trabalhar com XML, mas aqui eles ficam um pouco mais normalizados, né? Existe uma série de restrições aqui que serão obedecidas por ele ser regido por essas normas que estão aqui dentro, ok? Então, quando existe esse esquema, a gente tem que utilizar na nossa consulta essa cláusula aqui, o if xml namespaces default aí o endereço que está publicado esse XSD e aí a gente faz o nosso select, né? A gente quer pegar aqui na tabela de pessoas, ok? Alguns dados que estão aqui nas próprias colunas, né? Person ID, first name, last name, e alguns outros dados que não estão em colunas aqui, eles estão dentro do XML. Ó. Vamos abrir aqui. Por exemplo, education e occupation, né? Aí a gente vai usar essa notação aqui, ó. O campo que a gente quer é ponto .nodes, tá certo? Então ele vai entender que isso aqui deve ser convertido para formato de tabela. E aí o endereço que a gente quer converter, né? Então, por exemplo, aqui a gente quer converter tudo isso que está aqui dentro para um formato tabular e ele vai chamar isso aqui de um D e aí tem uma notação diferente aqui para alias, nesse caso de XML, que a gente deve colocar dentro do parênteses, né, o alias, ok? E aí a gente tem essa função velo também, em que a gente pode passar o, uh, o atributo que a gente está querendo extrair aqui, né? Então a gente tem aqui, ó, esse atributo education. A gente quer o primeiro elemento, né? Se fosse um array poderiam ter mais, mas aqui no caso só tem um mesmo. E a gente vai definir o tipo dessa coluna, tá certo? No caso aqui, nvarchar. E aí, então a gente pode executar essa coluna, ó. Faltou aqui o namespace, né? Ele vai conseguir extrair lá de dentro do XML as nossas informações. Eu vou dar um exemplo aqui em que a gente não precisaria utilizar o nosso namespace XML, tá? Então eu vou pegar essa linha e vou jogar para dentro de uma tabela person2 aqui, ó. Ok? Vamos lá. Nós vamos atualizar aqui e vamos procurar aqui nossa tabela person2 e aqui, ó, a gente vai fazer uma modificação. Aqui ele está apontando também o tipo para um esquema, né? A gente vai tirar aqui isso, colocar qualquer coisa aqui e voltar e colocar ele como um XML puro, tá certo? XML padrão aqui. Vamos salvar, ok. E vamos alterar esse dado aqui, ó, retirando esse esquema aqui, essa URL, tá? Porque muitas vezes não é interessante a gente trabalhar aqui com SQL, né, apontando para uma URL externa, né? Pode ter um firewall, pode ter alguns problemas aí, né? Então, vamos colocar ele aqui, ó,
um XML puro. É a mesma coisa que tinha lá dentro, eu só retirei aqui o apontamento para o namespace. E aí a gente não precisa mais utilizar aquela cláusula if lá no início da consulta, a gente pode fazer direto a mesma consulta aqui que vai funcionar, tá certo? Da mesma maneira. Né, a exemplo do que aconteceu lá com o JSON, também a gente pode, em vez de chegar aqui de um XML para trazer em um formato tabular aqui, né, a gente pode querer o contrário, a gente pode querer um formato tabular e que ele seja convertido num XML para a gente, tá? Então a gente vai utilizar, ó, em vez do for JSON path, né, a gente pode utilizar o for XML auto, que também ele vai gerar aqui para a gente, ó, o nosso XML, tá certo? E a gente tem, né, também a função OpenXML, né, como tinha lá OpenJSON, em que, né, nós podemos utilizar da seguinte forma. Vou criar duas variáveis aqui, ó, uma chamada XML document com conteúdo XML em si, né, e uma chamada XML document handle, que vai ser um apontador aqui para esse objeto, tá bom? E aí eu vou selecionar para dentro dessa variável XML document o campo demographics da tabela person2, onde o ID da pessoa é o 9817, ok? Com isso, eu vou ter que rodar essa procedure aqui interna, né, nativa, spxml prepare document, que ele vai preparar esse documento aqui, criando um handle para ele, né, e julgando, ó, a variável handle é de output, então ele vai julgar um valor aqui para essa variável, e aí eu vou pedir para ele abrir esse XML, ó. Só que em vez de eu passar, ou como eu passei lá o JSON aqui como uma string, né, eu estou passando esse handle para ele poder manipular. E aí ele vai abrir esse XML e eu posso definir aqui as colunas, né, que eu quero trazer, os tipos de coluna que vão corresponder lá aos elementos XML que a gente tem no nosso XML mesmo, ok? E aí ele já vai me retornar aqui no formato tabular também o XML. E depois, para eu liberar, né, esse handle, eu vou utilizar essa spXML remove document. Beleza? Então, ó, ela é um pouquinho diferente, né, a forma de ser aplicada do que o OpenJSON, né? O OpenJSON é mais simples, né? De você manipular, de você utilizar as funções, mas também é possível a gente trabalhar com XML no SQL Server, né? Dada aquela mesma ressalva de que, né, deve ter uma justificativa boa para você trabalhar com outras estruturas de dados, né, dentro do SQL que não seja a maneira convencional de modelagem relacional que a gente utiliza, por uma série de fatores, né, que a gente explicou na aula passada e que vale também para o XML. Tá legal, pessoal? Então, são as funções para a gente trabalhar com XML dentro do SQL Server. Até a próxima aula.